E aí, pessoal, beleza com você? Tudo bem? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouco sobre a reforma, protestante, para a gente entender cada dia mais sobre, essas questões, porque se trata da minha, e da sua salvação, da salvação de nossos parentes, de nossa casa. A fé, ela não pode ser relativizada, Não é como um time de futebol que cada um torce para um time, não é como uma escola que cada um coloca na escola que quer. A fé, ela precisa ser única, Como disse nosso Senhor Jesus Cristo, que haverá, um só rebanho, e um só pastor. Então, eu e você, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, precisamos trabalhar para essa união, para essa unidade, Porque isso é um projeto sagrado, isso não é um projeto meu, e também não é um projeto seu, não é um projeto unicamente, de uma pessoa só, não é. É um projeto, divino, a unidade. A unidade é um projeto divino. E a gente tem que procurar ser honesto, humilde, sincero diante de Deus, e das outras pessoas. E procurar a verdadeira, religião. Porque o ser humano, ele é religioso por natureza. O ser humano procura Deus de alguma forma, em falsas religiões, em seitas, em superstições. O fato é que o ser humano procura Deus, Errado ou não, ele está sempre procurando Deus. Está sempre procurando Deus. E o ideal seria, procurar Deus, encontrá-lo e segui-lo na única religião, que ele fundou. Na única religião que o Filho de Deus, nosso Senhor, fundou. Porque ele fundou, a igreja dele. Ele disse, fundarei, sobre ti, falando para Pedro, edificarei a minha igreja. Ou seja, ele não falou as minhas igrejas, falou a minha. Então, com toda a honestidade, você que é protestante, deve procurar, essa única igreja que Jesus fundou. Deve procurar essa única igreja. Ela não é uma igreja espiritual, como muitos falam, Porque Jesus mandou fazer coisas, mandou batizar, perdoar os pecados, a quem não perdoar não será perdoado. Mandou receber essa igreja, quem vos recebe, a mim recebe. Ou seja, é uma igreja visível. Não é uma igreja invisível, é uma igreja visível. Porque só pode ter sacramento, só pode batizar, se tiver o lugar de batizar, Só pode congregar, se tiver aonde fazer isso. Jesus disse, com relação à Eucaristia, por exemplo, fazer isso em memória de mim, precisa de um lugar para fazer isso em memória do Senhor. Então, a igreja ela não é invisível, como muitos pensam, Precisa ser uma organização, precisa ser uma comunidade, visível. E essa comunidade visível, Jesus, deixou claramente, líderes responsáveis por essa comunidade visível. Que você precisa procurar, está bem claro na Sagrada Escritura isso aí. É uma comunidade visível, não é invisível, entende? E para o protestante, às vezes ele fica sem acreditar, encontra muita dificuldade de encontrar essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, Por causa que fala que o Papa, fala que é em Roma, fala que é isso, fala que é aquilo. Eles encontram muita dificuldade em encontrar essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que acaba dizendo que é uma igreja espiritual. Mas acaba congregando em uma denominação, entende? Aí vai lá para uma denominação, lá tem que pagar dízimo, lá tem banco, lá tem cadeira, lá tem, uma igreja física, uma igreja visível. Ué, como ele fala que é uma igreja invisível e segue um pastor visível, Então quer dizer que é preciso ser sincero, porque a gente não pode brincar com a nossa salvação, entendeu? E estudar também a origem do protestantismo. Que às vezes a pessoa estuda tanto a igreja de Roma, a igreja católica. Às vezes o protestante estuda tanto, sobre a igreja católica, de uma forma distorcida, com professores, às vezes até mal intencionado, Estuda tanto sobre isso e esquece de estudar a origem de sua igreja, a origem de sua denominação, porque seria muito importante estudar sobre a denominação que você frequenta, Porque se você não frequenta também nenhuma denominação,
também não é bíblico, né? A igreja, a Bíblia fala, Jesus fala claramente, né, sobre uma igreja organizada, fala sobre uma igreja que é preciso eu e você ouvir, né? Jesus fala claramente, ó, se nem a igreja ouvir, né, seja tratado como um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus está falando de uma organização, de uma igreja, e não é invisível, está falando de uma igreja visível, né? Pediu para os apóstolos ir pelo mundo, batizar, né, pregar o evangelho, ensinar as pessoas. Então, para isso, precisa de um lugar visível, né? Precisa de uma liderança, de uma hierarquia visível. Não é uma coisa invisível, né? Onde cada um interpreta de uma maneira. Não. Então, eu aconselho, né, ao protestante a estudar a origem do protestantismo. Vocês vão ver que na origem do protestantismo, né, tem pessoas muito, né, problemáticas. Não houve nenhuma união, né? Os três primeiros reformadores não combinavam entre si, né? Cada um tinha uma doutrina diferente, cada um era de uma nação diferente, cada um tinha uma doutrina diferente, cada um ensinava diferente, em conflito com o outro, entende? Quer dizer que já nasceu dividido, e se divide cada vez mais. Então essa reforma, né, protestante é uma reforma que não tem fim, né? Na verdade é uma revolução, né, protestante. Não deveria nem ser chamado de reforma protestante, porque uma reforma, a gente entende que uma reforma é para ficar melhor, né? Mas essa revolução protestante não ficou melhor, dividiu, né, os cristãos mundo afora. Houve muito conflito, né? E ainda há muitas brigas, né? Há muitas igrejas isoladas, sem estar aberto, né, ao diálogo com outras igrejas, né? Quer dizer que cada esquina tem a sua interpretação diferente das Sagradas Escrituras. Até a própria Sagrada Escritura já está adulterada, né, mutilada. Então essa reforma, ela não é positiva, né? Porque, veja, quando você entra numa casa e começa a reformar, e começa a reformar demais, começa a abrir portas demais, fechar porta demais, modificar a cor demais, tirar alicerce e colocar outro, tirar uma parede e colocar outra, daqui a pouco aquela casa, né, aquela obra não tem mais nada original. Se a gente olhar tem igrejas protestantes que não tem mais nada original, nada, nem a própria Bíblia, né, é original, né, já foi mutilada, né, já foi ali dilacerada, para se encaixar a interesses, né? A interesses de homens gananciosos, né? Então, vamos fazer essa reflexão junto, né? Vamos meditar junto. Olha, uma reforma que não tem fim, né? Essa revolução protestante, se a gente for... seria a palavra correta, né? Uma revolução protestante, né? Não vai ter fim. Porque vai sempre um homem, né, por ganância, né, vai querer reformar a igreja do outro. Quando Lutero tentou fazer essa reforma, que na verdade não é uma reforma, foi uma revolução, ele não imaginava isso. Ele não imaginava isso. Outro já veio reformar a igreja luterana, né? E outro assim já foi reformar a igreja calvinista. E assim sucessivamente, cada um vai querer reformar a outra igreja. Ou seja, né, de Macedo, aí vem o outro, saiu da igreja de Macedo, aí outro vai fundar outra igreja, vai estar sempre querendo renovar, reformar, entende? Quer dizer que é realmente uma barca, né, furada. Não, essa reforma não vai ter fim, ela não vai ter fim. Então eu aconselho a vocês que estão aí, né, no meio dessas denominações, a refletir, estudarem sobre a igreja que vocês frequentam, para vocês não colocar a sua fé aí em vão, né, na mão de um pastor, na mão aí de um líder religioso que não vem da tradição apostólica. A gente vê claramente isso na Bíblia, né? A gente não vê essa separação, né? Essa divisão que hoje se dá nessas denominações religiosas novas, que surgem a cada dia, que elas se dilaceram cada vez mais. Quer dizer, essas igrejas não tem mais nada de original. Como eu dei o exemplo de uma construção, né? De uma casa que você vai reformar. Mexeram tanto na reforma que não tem mais nada original. Nem alicerce tem mais original. Não tem mais nada de original. Fugiram para longe do Cristo, né? Do Cristo da cabeça, né? E do corpo místico de Cristo, que está presente na Santa, né?
na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Deixo aqui essa nossa conversa para a gente refletir nesse dia de hoje, nesse final de semana, né? Compartilhem com todos os seus amigos, né? Se inscrevam aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus!